Oi, gente. A aula de hoje é a respeito de alterações cromossômicas estruturais e ela vai estar dividida em duas partes, né? Essa aqui é a parte inicial. Então, o que são alterações cromossômicas estruturais? São mudanças na estrutura dos cromossomos que não são exclusivamente aquelas que afetam o número cromossômico, como a gente viu anteriormente, mas que afetam a sequência de blocos e a morfologia dos cromossomos, podendo mudar a posição de marcadores cromossômicos, como, por exemplo, a posição do centrômero, da ROM, as faixas dos politênicos, bandas, etc. Essas alterações, elas podem resultar em alteração de posição de uma determinada sequência no cromossomo ou no genoma, e também pode aumentar ou diminuir a quantidade de DNA de um determinado cromossomo e, por consequência, do genoma também. No caso de gerar fragmentos sem centrômero, fragmentos chamados de acêntricos, esses vão ser eliminados. Então, eventualmente, se um cromossomo perder o centrômero, isso vai provocar a perda do cromossomo todo e passa a ser também uma alteração numérica. As alterações estruturais, né, em geral, elas são menos deletérias do que as numéricas, isso porque elas não envolvem, né, cromossomos inteiros, né, ou partes grandes dos cromossomos. Vai depender, no caso, a alteração, de quão evidente, quão grande essa região alterada é. Então, pode se classificar em dois tipos, as não balanceadas e as balanceadas, sendo que as não balanceadas são aquelas onde há mudança no tamanho do genoma e, consequentemente, no balanço gênico, quer dizer, aumenta ou diminui regiões do cromossomo. E as balanceadas são o que a gente chama de rearranjo de posição, ou seja, não há aumento nem diminuição no tamanho do genoma. Então, vocês vão ver primeiro essas alterações não balanceadas, que envolvem a duplicação e a deleção. E as balanceadas envolvem 5 outros tipos de alterações que a gente vai ver logo em seguida. Antes de entrar nas alterações, eu vou falar um pouco sobre a definição de polimorfismo cromossômico. Então, o que é um polimorfismo cromossômico? É quando existem duas ou mais formas diferentes para um mesmo cromossomo. Esse termo se aplica tanto a homólogos quanto a homeólogos. Então, por exemplo, se eu tenho um par cromossômico, par 1, né, e um dos pares, um dos homólogos, se ele perder ou duplicar um pedaço, isso vai ser chamado de um polimorfismo. Então, nesse caso aí, isso se aplica aos homólogos. Mas a gente usa esse termo também quando a gente analisa espécies próximas que têm uma relação de ancestralidade, e nesse caso, elas têm cromossomos que ao longo da evolução, eles foram sendo modificados, e por isso eles não são mais homólogos, eles são chamados de homeólogos. Esse é o caso desse exemplo aqui abaixo, né, no slide, onde eu tenho aqui o cromossomo 1 à esquerda de humano e o à direita de chimpanzé. No caso do cromossomo 2, o de humano, ele é um cromossomo só, e no chimpanzé são 2 acrocêntricos, né? Aqui o cromossomo 3, vocês veem que ele é bem parecido, mas ele tem diferenças no padrão de bandas. Então, aqui só mostrando, né, esse mesmo exemplo com 4 cariótipos, né, na ordem da esquerda para a direita, né, humano, chimpanzé, gorila e bonobo, né, aonde a gente vê aqui o primeiro cromossomo 1 é o 1 de humano, e aqui os homólogos dos primatas, homeólogos dos primatas. Então, homeólogos são cromossomos que apresentam homologia parcial, sendo derivados de um ancestral em comum.
Aqui um outro exemplo de polimorfismo cromossômico em populações de Drosophila cerido. Esse exemplo tem no livro do Guerra. Ele não está assim coloridinho, mas ele está lá. E aqui está mostrando o que a gente chama de cariótipo básico, que é o cariótipo considerado mais ancestral, e outros cariótipos. Então, se vocês prestarem atenção, esses dois últimos pares aqui são os que sofreram a maior quantidade de alterações ao longo da evolução, né, dessas populações que provavelmente elas estão se especiando. Possivelmente já ou até no futuro, elas vão estar isoladas reprodutivamente por causa dessas alterações no par sexual, né? E nesse par número 5, que ele pode ser desde cromossomos bem pequenos até cromossomos relativamente maiores, como aqui em 2. Então, como é que a gente identifica essas alterações estruturais? Não é tão fácil quanto as numéricas. No caso das numéricas, basta você contar o número de cromossomos e imediatamente você sabe que tem uma mudança ali, né? Porque você conhece, naquela espécie, o número regular, o número normal da espécie. Nas estruturais, pode ser bem mais difícil ou pode ser um pouco mais difícil, dependendo da extensão da alteração. Mas uma das formas é analisar a morfologia dos cromossomos em metáfase mitótica. Então, medindo os braços cromossômicos, analisando a posição do centrômero, a posição das ROMs, o padrão de bandeamento, que no caso de humanos ajuda muito. Então, aqui eu estou mostrando à esquerda o cromossomo 5 de humano normal e à direita o cromossomo 5 alterado, né? Aqui o 10 normal e o 10 alterado. O que é que aconteceu aqui, ó? Essa região aqui do braço curto do cromossomo 5, ela se quebrou, e essa região do braço 10 se quebrou. Essa extremidade curtinha veio para cá, e essa extremidade aqui veio para cá. Então, isso chama translocação recíproca, a gente vai ver também isso com calma. Mas essa é uma das formas, né? Você olhando, esse é o cromossomo padrão, o que é que ele tem de diferente com o cromossomo alterado? Outra forma é olhando no ciclo meiótico. Então, na hora que os cromossomos vão parear na meiose, se tiver alguma alteração, é possível que isso afete a sinapse e a formação de bivalentes. Então, indivíduos heterozigotos para alteração, quer dizer, ele tem um cromossomo normal, um cromossomo alterado. Na hora desses cromossomos parearem, isso vai ficar ou pode ficar evidente. Em geral, quando você tem processos como esse que eu mostrei agora há pouco, que é uma translocação, na meiose eles tendem a formar multivalentes, quer dizer, em vez de formar bivalentes, os 4 cromossomos afetados, os 2 normais e os 2 alterados, vão se parear. A gente vai ver isso também numa parte específica da aula. E a formação de pontes e cromossomos retardatários na anáfase 1, que é uma outra coisa que nós vamos ver. Então, as aplicações, né, dessas análises estruturais são muitas. Por exemplo, no aconselhamento genético, pessoas com dificuldade para ter filhos ou com abortos recorrentes, a gente vai ter uma aula prática a respeito disso. O diagnóstico de esterilidade, isso se aplica tanto a humano quanto a animais também. Melhoramento genético, análise de mutagenicidade e antimutagenicidade, citotoxicidade, a gente vai ter uma aula prática sobre isso. Então, aqui mostrando algumas dessas alterações, né? Por exemplo, aqui uma anáfase de trigo que foi desigual. Para um lado foram 20, para o outro lado foram 22 cromossomos. Isso porque, na hora do pareamento, eles formaram multivalentes. Aqui, ó, cromátides retardatárias, quer dizer, todos os cromossomos migraram e elas não migraram, elas não se associaram ao fuso, também possivelmente por erro na hora do pareamento da meiose.
E aqui, já o produto final da meiose do trigo, de um híbrido de trigo com centeio, onde a gente vê esses pontos são os micronúcleos, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E a gente vê aqui também brotos nucleares, esse bem juntinho. Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, a ponte anafásica é isso que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é uma anáfase 1 da meiose, né? Meiose 1. E o que é que a gente vê? A gente vê quando os dois bivalentes foram segregar, alguma coisa não separou, isso foi esticando, esticando e formou isso que a gente chama de ponte anafásica. Frequentemente, junto com a ponte, a gente vê também esses fragmentos, chamados de fragmentos retardatários. Então, como é que isso aparece, né? A situação normal é que o cromossomo ele tem um centrômero só. Então, aqui mostrando, né, um cromossomo monocêntrico, e aqui a posição, né, do centrômero em diferentes morfologias e a forma como ele segrega numa situação normal. Mas e se o cromossomo, por uma duplicação ou uma translocação recíproca, ele tiver 2 centrômeros? O que vai acontecer com a segregação anafásica? Então, nós temos o que a gente chama de situações anômalas ou anormais, e ainda pode acontecer dele, ao invés de ter só 2, ele pode ter 3 centrômeros, 4. Acima de 2, a gente chama também de multicêntrico, né? Então, eles têm vários centrômeros e isso pode atrapalhar na segregação. Então, aqui está mostrando um dicêntrico à esquerda e um multicêntrico à direita. Então, o que vai acontecer com o dicêntrico como exemplo, né? Na hora da anáfase, na segregação anafásica? Um dos 2 centrômeros que está a mais, né? Um centrômero extranumerário, ele pode ser inativado. E aí a segregação é normal. A outra possibilidade é que os 2 centrômeros de uma cromátide segreguem para o mesmo polo e os outros 2 para o polo oposto. Isso se chama co-segregação dos centrômeros e também é uma segregação normal. E a outra possibilidade é que um centrômero seja puxado para um polo e o outro para o outro. E, nesse caso, a gente tem a formação da ponte anafásica e, possivelmente, também do fragmento retardatário. Então, como é que é a inativação? Então, eu tenho aqui 2 centrômeros. Então, um mecanismo genético da própria espécie vai lá e inativa um desses centrômeros. Então, só o outro funciona e, nesse caso, a segregação é normal. Aqui é o exemplo da co-segregação, quer dizer, os 2 centrômeros permaneceram ativos, mas eles vão ser puxados para a mesma extremidade. Então, nesse caso, embora o cromossomo ainda ele seja anômalo do ponto de vista funcional, com 2 centrômeros funcionais, a segregação também é normal. E aqui mostrando, né, quando ocorre, então, eu estou colocando como exemplo essa cromátide de cima. Então, esse centrômero foi puxado para um polo e esse centrômero para o outro. Então, o que aconteceu, né? Ele rompeu e formou a ponte anafásica. O fragmento retardatário, ele pode tanto ser um fragmento que se rompeu na hora que a ponte se formou, como ele pode ser também um produto da alteração que levou um cromossomo a ter 2 centrômeros, enquanto o outro cromossomo ficou sem nenhum centrômero. Então, ele sem centrômero, ele também não migra e forma o que a gente chama ou de cromossomo ou fragmento retardatário, ou ainda cromátide retardatária quando é na mitose ou na meiose 2. Então, aqui vários exemplos, né, como eu falei, dessas pontes anafásicas, né, aqui, quando você tem uma situação como essa aqui, é possível que você tenha ponte em mais de um cromossomo simultaneamente, né? Então, inclusive, em alguns casos, a gente chama isso de ponte nuclear.
Mas o que é que acontece com o cromossomo ou fragmento retardatário? Esse cromossomo ou fragmento que não migrou, ele fica ali no limbo, entre uma célula e outra, e entre um núcleo e outro. Então, na hora da citocinese, ou ele pode ser incorporado em uma das duas células, ou ele pode ficar, né, na beirada. E aqui, no caso dele ser incorporado, mas ficar longe, desprendido do núcleo, ele forma isso que a gente chama de micronúcleo. No caso dele ficar assim, juntinho do núcleo, a gente chama isso de broto nuclear. Então, aqui um exemplo de um híbrido de ordeum e secale, né? Centeio e cevada. E aí a gente vê aqui, como é um híbrido, é bem comum que eles tenham, são duas espécies que evoluíram de forma divergente, então é comum que elas tenham regiões que não são homólogas, e por isso depois a meiose acaba aparecendo esses micronúcleos. Mas os micronúcleos, por exemplo, quando a gente faz uma análise de um novo produto, você avalia a presença desses micronúcleos e isso é indicativo, por exemplo, um novo medicamento, um novo cosmético, você aplica o produto numa população de células cultivadas in vitro e na outra população você põe só o solvente do produto ou você usa água. E aí, se tiver aparecimento dessas estruturas, o produto é indicativo de que ele é citotóxico e mutagênico também. Então, esse tipo de testes é muito usado, é bem importante na análise de novos medicamentos, novos cosméticos, etc. Aqui mostrando uma espécie nativa aqui da nossa região, o genipapo, a espécie é Genipa americana, é uma árvore da família das rubiáceas. O genipapo, a meiose natural dele, ela é cheia de problemas, como eu diria, né, de alterações. Essa espécie ela é considerada uma das espécies com maior quantidade de heterocromatina do mundo vegetal, e por conta disso, essas regiões elas tendem a expandir ou retrair, e os indivíduos têm, às vezes, repetições da heterocromatina diferentes, que na meiose levam a essas alterações que vocês estão vendo aqui. Bom, a deleção é a primeira alteração que a gente vai ver em detalhe. Então, ela é uma alteração não balanceada, também é chamada de deficiência em alguns livros. É a perda de um segmento qualquer do cromossomo que não inclua o centrômero. Como eu disse antes, o centrômero, se ele for perdido, leva à perda do cromossomo inteiro, o que resulta em uma monossomia. Essa alteração, né, a deleção, ela pode ser terminal, com eliminação do telômero, e aparecimento de extremidades aderentes. Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, eu tenho aqui um cromossomo hipotético, que ele está dividido em regiões, né, de A a J. Aqui é o centrômero. Então, suponhamos que a gente tenha uma quebra no cromossomo entre B e C. Então, eu vou ter esse fragmento AB aqui, que é sem centrômero, acêntrico, e aqui o restante do cromossomo com deleção de AB. Essa região aqui de quebra, como ela fica sem um telômero, ela é chamada de extremidade adesiva ou aderente. Essas regiões, elas tendem a se ligar a outros fragmentos que possam estar quebrados. Então, por exemplo, se observa em células que foram expostas à radioatividade, a mutágenos, etc., onde vários cromossomos se quebram, que eles tendem a se fusionar meio que aleatoriamente. Então, o mecanismo de reparo, ele pode voltar a ligar aqui B com C, mas pode acontecer durante o processo, que ocorre às vezes sob um estresse forte, disso resultar num erro. E no caso dessa ligação não acontecer, essa região também ela pode ser
degradadas por exonucleases, né? Que elas reconhecem que o DNA não tem telômero, e isso meio que dá um sinal como se fosse um DNA estrangeiro, um DNA exógeno ao indivíduo. A deleção também pode ser intercalar ou intersticial. Então, aqui um exemplo hipotético, né? O mesmo tipo de cromossomo, só que aí eu tenho uma quebra entre A e B e outra entre C e D. Então, essa região aqui ficou sem centrômero e A ligou com D, exatamente porque eu disse isso pode acontecer, porque essa extremidade adesiva com essa, né, ela pode se ligar. Então, gerou um cromossomo com deleção BC e outro fragmento BC sem centrômero. Esse é um possível processo de geração de uma deleção intercalar ou intersticial. Mas a gente vai ver na aula seguinte que tem um outro processo que ele é considerado mais frequente. Aqui alguns exemplos de deleções que estão associadas a doenças ou síndromes em humano. Uma delas é essa síndrome Cri-du-Chat, que é também chamada de síndrome do miado do gato. Isso porque as crianças que têm essa síndrome, elas têm um choro que lembra muito o miado do gato por causa de um problema, né, da faringe, da laringe, aliás. Então, esse problema na laringe e problemas respiratórios, né, leva a esse choro diferente. A incidência é de 1 em 50 mil, então é relativamente alta, também associada com microcefalia, os olhos afastados, problemas musculares, problemas de audição, visão, locomoção e fala. Aqui um esquema, aqui mostrando o par 5, né? Então, a diferença, a área deletada, ela é relativamente pequena, só que ela é rica em genes importantes. Então, embora a área do cromossomo 5 seja pequena, o fato dela ser deletada leva a um quadro bastante sério. Outro caso é o cromossomo em anel. Nesse caso, é necessário uma dupla deleção nos 2 terminais do cromossomo, e aí o cromossomo, o que é que acontece? Ele se liga, então quebrou entre A e B, I e J. Ligou I com B, e A e J ficaram como fragmentos sem centrômeros e foram perdidos. Nesse caso aí, o cromossomo em anel, aqui mostrando um exemplo de cromossomo em anel, o cromossomo 6 de humano, a sigla dele é R, ring em inglês, né? Quer dizer anel. E o cromossomo em anel, ele pode ter, além da questão de que já houve a perda das regiões terminais, que pode incluir genes, também pode acontecer dos 2 cromossomos eles ficarem ligados entre si, como está aqui nessa figura. Então, quando isso ocorre, esses cromossomos, na anáfase, os centrômeros vão ser puxados, né? Isso pode gerar pontes mais complexas, né? Envolvendo, ao invés de envolver só, né, aquela cromátide, ela vai envolver o anel como um todo. Aqui um exemplo de cromossomo em anel, no caso de humano. Eles são muito observados também em tumores. Então, a gente viu das não balanceadas, né? A deleção, a gente vai ver na próxima aula as demais, né? Então, essa é a parte final, é o final da parte 1, e a gente continua daqui a pouco com a parte 2.